Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Hoje entrevistaremos o técnico industrial em edificações, Wilson Vanderlei Vieira, que é o presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais no Estado de São Paulo e presidente da Federação Nacional dos Técnicos. Ele irá discorrer sobre o que é técnico industrial, sobre o que é técnico de nível médio e sua importância para o Brasil. Aguardem. Onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí, quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra, já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário, são as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado do interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. E neste momento, lembramos a você, telespectador, que você pode participar do nosso programa enviando a sua sugestão, a sua ideia, para que a gente possa atendê-lo na altura de sua necessidade, na necessidade do seu bairro. Porque caso você tenha alguma necessidade especial que dependa do poder público nessa cidade, nós temos como cobrar. Então envie através do e-mail que se encontra na tela ou do telefone, que nós iremos atender com a maior alegria e satisfação. Por quê? Porque este programa é um programa de cidadania. Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Hoje o nosso entrevistado é o técnico em edificações Wilson Vanderlei Vieira, presidente do Sindicato dos Técnicos no Estado de São Paulo, bem como da Federação Nacional dos Técnicos, FENTEC. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa e vamos procurar levar uma informação à nossa gente do que é essa profissão que eu entendo ser de grande importância no desenvolvimento do nosso país. E para iniciar a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar ao presidente Wilson como surgiu o movimento de técnicos em nosso país, como surgiu o movimento de técnicos no Brasil. Muito bem, nós podemos falar do surgimento dos técnicos no Brasil já no começo de 1850, 1860, quando o Brasil começava timidamente a se industrializar, onde chegaram alguns técnicos estrangeiros para trabalhar no Brasil, principalmente técnicos em agrimensura, na demarcação das terras dessa época.
Isso desenvolvendo timidamente, mas o presidente de uma visão, Nilo Peçanha, em 1909, criou uma escola técnica em cada unidade da federação, começando pelos artífices e posteriormente os mestres, e na década de 1940 que começa a iniciar o ensino técnico propriamente dito. Presidente, como surgiu o seu envolvimento nesse movimento de técnicos que hoje o senhor faz parte? Muito bem, eu fiz um curso técnico em edificações, me formei em 1972 e para que eu exercesse a minha atividade profissional tinha que estar registrado no CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na época. E nesse momento me disseram que eu tinha que pagar uma contribuição sindical para o Sindicato dos Engenheiros. Eu disse, mas eu não sou engenheiro, eu sou um técnico. Eu quero pagar essa contribuição, claro, mas para o Sindicato dos Técnicos. Não existe Sindicato dos Técnicos, respondeu arrogantemente o funcionário do CREA na época. Muito bem, se não existe, vai existir. E começamos a fazer um trabalho, verificar como poderíamos fundar um sindicato. Na época, ainda estava aquela coisa da ditadura, né? As pessoas tinham aquela preocupação. Quando eu dizia para o meu pai que eu pretendia fundar um sindicato de técnico, meu pai é um pedreiro, meu pai dizia assim, meu filho, cuidado com essa coisa de sindicato. Esse negócio de sindicato, eu não sei muito bem o que é isso, mas é perigoso. Claro, ele viu muitos sindicalistas, ouviu, né, presos na década de 60 e tal, então ele ficava preocupado. Mas começamos a trabalhar e para fundar, e descobrimos que tinha que começar por uma associação profissional. Reunimos e nada de conseguir um número de técnicos suficiente para fundar essa associação. Mas, né, por sorte, uma sorte entre aspas, né, nós como técnico em edificações podíamos construir até 120 metros quadrados. E o CREA São Paulo cassou esse nosso direito. E foi o momento em que conseguimos organizar a categoria para uma primeira ação judicial e culminou com a fundação da ATESP, Associação Profissional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, em 18 de agosto de 1979. E aí o movimento cresceu. Paraná ficou sabendo, Rio Grande do Sul, escolas do Nordeste ficaram sabendo e começamos a União Nacional, fundando uma associação por estado. Mais tarde, fundamos o CONTAI, Conselho Nacional das Associações de Técnico, cujo primeiro presidente, saudoso Sérgio Chotar, aqui dessa terra, de Curitiba, que foi o primeiro presidente do CONTAI. Em 1987 é que começamos a transformar as associações em sindicato. E começamos a transformar as associações em sindicato e mais tarde, em 1989, a fundação da FENTEC, Federação Nacional dos Técnicos Industriais. Eu me orgulho de estar nesse movimento desde o primeiro instante. Ok, presidente. Então, na realidade, a sua participação se deu em função do cerceamento de sua pessoa, no sentido, quando for procurar pagar uma guia, tinha que pagar para uma entidade que não representava a sua categoria. Ou a sua categoria era vinculada a essa entidade por não existir sindicato que representasse os técnicos industriais. Interessante, é o início de luta já, um início aguerrido. Presidente, eu gostaria que o senhor também me comentasse qual a importância dos profissionais de nível técnico em nosso país. Os profissionais de nível técnico têm uma grande importância, eles atuam em todo o setor da sociedade, quer na indústria, no comércio, na área de serviço. Temos técnicos na indústria automobilística, na aeronáutica, a Embraer, no estado de São Paulo, que emprega 2.500 técnicos. Enfim, técnicos que atuam na área elétrica, nas empresas de eletricidade, levando energia na casa de cada um dos habitantes, técnicos que atuam na área de saneamento.
Enfim, nós temos técnico atuando em todas as áreas. A importância desse profissional no contexto nacional é muito grande. Realmente é necessário e é um profissional que está em grande desenvolvimento, em grande crescimento no país. Presidente, no seu entender, os profissionais de nível técnico no nosso país, eles vêm recebendo a valorização devida? Bem, nós estamos lutando pela valorização do profissional desde a formação das nossas entidades, onde o item principal é a valorização do técnico industrial. E como é que se dá a valorização? A valorização se dá com trabalho, com um bom salário, que é o objetivo do sindicato estar defendendo, e que ele tenha também o seu status na sociedade. E às vezes deixa um pouco a desejar esse nosso conselho, né? Esse nosso CREA, que todos conhecem, que discrimina o profissional. Então, nesse aspecto, Sr. Omar, nós temos aí, deixamos muito a desejar por essa discriminação dos profissionais junto aos conselhos, tanto regional como federal. Presidente, a gente observa, inclusive recentemente na mídia nacional foi divulgado uma quantidade grande de vagas para o ensino técnico oferecida pelo governo federal. Como que o senhor está vendo e a que se deve esse grande aumento de escolas técnicas que proliferam pelo Brasil? Muito bem, como nós dissemos, né, que nós sempre trabalhamos pela valorização do técnico, valorização do ensino técnico, e ficamos muito preocupados há cerca de 15 anos atrás, que existia um movimento muito grande para a desqualificação do profissional técnico. Existia um movimento grande para até acabar com o ensino técnico. A nossa preocupação começou quando as escolas técnicas federais passaram para a Cefet, tá? Já dando aí a formação de profissionais no superior. Mais tarde, algumas passaram para a faculdade. E a preocupação era muito grande de estar acabando com o ensino técnico. E nós entramos na luta, dizendo da importância do profissional técnico para o desenvolvimento do país. Eu acho que cabe mencionar aqui, e os telespectadores estão lembrados, né, que o governo fazia uma propaganda muito grande para que o filho do trabalhador fizesse uma universidade. E nós tivemos uma entrevista, uma reunião com o sindicalista e com o ministro da Educação na época, o Tarso Genro, e discutindo com os sindicalistas a vaga para o filho do trabalhador na universidade. Eu disse, ministro, nós não somos contra filho de trabalhador fazer universidade, mas quando se fala em trabalhador, se fala em trabalhador que ganha salário mínimo, que ganha R$1.000 por mês. Esse trabalhador não vai conseguir manter o seu filho na universidade, mesmo gratuita. O governo tem que dar ensino técnico para o filho do trabalhador. Com o ensino técnico, ele vai conseguir galgar, ter um salário digno e galgar um espaço na sociedade e até mesmo fazer um curso superior depois. Me citei como exemplo que eu sou um filho de pedreiro, que fiz um curso técnico em edificações e consegui criar meus filhos com esse curso técnico em edificações. E eu acho que em cima dessas conversas, das pressões da nossa entidade, fizemos um congresso com a participação do Brasil todo em São Paulo para dizer da importância do ensino técnico, e nós somos ouvidos. Nós somos ouvidos que hoje o governo, tanto os governos estaduais como o governo federal, está dando uma importância, uma ênfase muito grande para o ensino técnico. A gente vê a presidente, como ela gosta de ser chamada, a presidenta, dando ênfase em todos os seus discursos da necessidade de técnicos. E criou esse Pronatec, que desenvolve cursos técnicos em todo o país. E ela disse na implantação, há 2 anos atrás, que até o ano 2014, ela queria 8 milhões de técnicos formados. E esses profissionais, hoje a Petrobras já diz que para o pré-sal, no início do pré-sal, ela vai necessitar de 50 mil técnicos. Então, quer dizer, o espaço é muito grande, está aí, né, e eu acredito que foi o trabalho nosso a nível nacional que começou a colocar na cabeça dos políticos a necessidade da formação técnica.
Isso aí é interessante que a gente leve ao conhecimento de nossa gente, que existe realmente uma luta na defesa da categoria, na defesa do ensino técnico, na defesa da formação técnica. Por quê? Porque a gente entende que é um alavancador social, onde que abre uma prerrogativa enorme de vida que você pode construir com a sua formação, com aquilo que você recebe pelo seu labor. Eu gostaria que o senhor comentasse também, presidente, como é que está a representação dos técnicos no cenário nacional? A representação, no sentido de trabalho? De entidades que representam os técnicos. Até a gente como é que se diz, é um pouco para falar disso aí, não é? Porque nós vivemos no meio, nós trabalhamos para essas coisas aí, mas a nossa representação forte se dá através dos nossos sindicatos. Nós temos um sindicato de técnicos em cada unidade da federação, representado pela FENTEC, Federação Nacional dos Técnicos Industriais. Então eu acho que nesse aspecto, certo? Os nossos profissionais estão sendo representados dignamente, com os nossos sintecs desenvolvendo um trabalho junto, muitas vezes, com o sindicato preponderante, o sindicato majoritário, levando suas próprias reivindicações, porque o nosso sindicato surgiu em cima disso, porque os técnicos têm necessidade de reivindicações específicas. E hoje nós estamos avançando nesse aspecto nas negociações coletivas e até quero parabenizar o Sintec Paraná pelo trabalho que ele tem feito dentro do Estado na representação dos técnicos industriais. Muito importante esse trabalho, feito no Paraná, feito em São Paulo, Rio, Minas Gerais, em todo o Brasil se faz esse trabalho. E alguns sindicatos, alguns Sintecs servem de exemplo para os demais. É importante que a nossa população, aqueles que nos assistem, saibam dessa realidade que as entidades sindicais que representam os técnicos são aquelas que conhecem a profissão, conhecem das necessidades e defendem naquilo que urge especificamente a formação técnica, a profissão técnica. Eu também gostaria, presidente, que o senhor comentasse quais os anseios emergentes que a categoria clama para que se tornem realidade e que as entidades vêm lutando ou se vêm lutando, presidente. Bem, tem diversas frentes de trabalho, diversas reivindicações, diversos anseios. Mas eu citaria aqui dois principais, né? Que é o piso salarial dos técnicos, que é reivindicado por toda a categoria a nível nacional. Nós temos um projeto tramitando no Congresso Nacional que estabelece um piso para os técnicos. É claro que a nossa força para que esse projeto caminhe não depende muito das nossas forças, das nossas entidades. Depende muito mais dos nossos políticos, né? Que o projeto está em andamento e acreditamos numa vitória, até mesmo por as coisas já citadas aqui, a valorização do técnico, o governo cria escolas e inúmeros profissionais e a valorização deles também se dá através de um salário digno. Então estamos trabalhando para isso, para que o Congresso aprove o mais rapidamente essa nossa reivindicação. Um segundo aspecto que nos traz muita preocupação, né? E a nossa categoria quer a nossa representação digna dentro desse sistema Confecreia, que até hoje não cumpre a nossa regulamentação profissional e nesse momento expulsa os técnicos da representação dentro do sistema Confecreia. Aqui no Paraná, por exemplo, não tem mais técnico conselheiro, certo? Não tem diversos estados, poucos mantiveram os técnicos dentro do Conselho, não sabemos até quando, né? Citamos aí São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que mantêm os técnicos dentro do sistema. E hoje nós queremos a nossa representação digna, ou proporcionalidade, uma vez que somos 43% do sistema Confecreia de técnicos. Então nós queremos a proporcionalidade nessa representação, ou, sabe, que também já é reivindicação nossa, a criação do conselho próprio, para que os técnicos
fiscalizem e administrem a si próprios, não dependendo de outros profissionais para não cumprir legislação e estar cada vez mais massacrando e discriminando a nossa categoria profissional. Presidente, pelo que eu entendi, então, na realidade, a categoria almeja participar ativamente do Conselho ou criar um Conselho. Existe um projeto para a criação desse Conselho, presidente? Existe um projeto tramitando no Congresso também, baseado num artigo de uma lei que foi revogado. Então, esse projeto nós estamos acompanhando. Algumas decisões do conjunto dos nossos sindicatos, através da federação, né? A saída do Conselho. Nós temos um artigo na lei do Conselho dos Engenheiros, 5194, que nos agrega a eles. Nós queremos também a revogação desse artigo 84. Ou estaremos representados dignamente dentro do sistema, ou vamos trabalhar efetivamente para estar fora. Vocês observem bem, vocês que estão nos assistindo, como é que funciona o nosso país. Nós somos representados pelo sistema CONFEA-CREA. No entanto, segundo o que o presidente acaba de nos expor, o CONFEA expulsa os técnicos para que não tenham mais participação no sistema. No entanto, continuamos pagando. Presidente, me espanta ouvir isso, porque, na verdade, a princesa Isabel, há muito tempo atrás, assinou a alforria aos escravos. Na África do Sul, foi extinto o apartheid, que era a segregação racial. E aqui no Brasil, o sistema fiscalizador tem uma segregação profissional. Daqueles que participam, pagam, mas não podem usar. Isso tem que acabar. É interessante que as nossas autoridades fiquem atentas, porque enquanto a presidente quer formar 8 milhões de técnicos no Brasil, um sistema que fiscaliza, que por lei somos obrigados a ser registrado, expulsa, nos exclui. Isso não pode continuar. Pelo amor de Deus, queremos um Brasil de primeiro mundo, queremos um Brasil de respeito. Presidente, vamos continuar. No tocante à valorização dos técnicos a nível mundial, porque o senhor tem uma participação pelo movimento sindical em diversos países, qual a sua visão quanto à valorização dos profissionais de nível técnico a nível mundial? Bem, antes eu gostaria de fazer um complemento na pergunta anterior. Eu tenho dito que nós vivemos na senzala do sistema CONFEA-CREA. Vivemos na senzala acorrentados com aqueles pesos que os escravos usavam na época. E que nós queremos a nossa carta de alforria. Tá? Ou saímos da senzala e tenhamos uma representação digna, ou, como disse, estaremos fora. Realmente o que você disse, essa comparação com o apartheid cabe muito dentro do que acontece hoje no sistema CONFEA-CREA. Eles querem apenas o nosso dinheiro. 43%, para vocês terem uma ideia, o que significa 43% de profissionais registrados no sistema CONFEA-CREA, representa quase 500 mil profissionais no Brasil. Essa é a nossa representação. Muito bem, passando para a pergunta seguinte, nós temos acompanhado, nós temos feito alguns trabalhos, alguns encontros internacionais que nós temos participado. Aqui, vamos assim dizer, no Mercosul, nós criamos uma entidade internacional. Foi fundada em 1995 ou 96, não sei precisar muito bem. Foi fundado no Uruguai, fundamos a OITEC, Organização Internacional dos Técnicos. Essa Organização Internacional dos Técnicos, hoje, ela representa o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. E vamos ter um congresso no mês de outubro da OITEC na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E então nós temos acompanhado e temos visto aí esses profissionais, principalmente na Argentina, que tem uma formação muito boa, uma formação espetacular, e o desenvolvimento do trabalho deles junto às indústrias. O governo investe, o governo trabalha muito em cima da formação técnica. E em outros países, né, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, os técnicos têm uma grande valorização. Inclusive a representação dos técnicos, o trabalho dos técnicos, é 10 técnicos para cada
engenheiro. E os técnicos que estão capacitados em todo o desenvolvimento tecnológico dos países. Então, os técnicos são muito valorizados, têm bons salários, né? Muitos não vão para a universidade porque a diferença de salário entre o técnico e um profissional de superior é mínima e eles se dedicam como técnico e trabalham no desenvolvimento tecnológico de cada um dos seus países. Podemos entender que os profissionais de nível técnico em diversos países do mundo é a pirâmide laboral das empresas da área produtiva. O que não pode ser diferente aqui, que aqui também nós temos esse espaço. Presidente, estamos chegando ao final do nosso programa. A gente já de antemão agradece a sua participação por estar aqui contribuindo, levando um pouco de informação à nossa gente. Mas antes eu gostaria que o senhor comentasse, deixasse claro e explícito aqui àqueles que nos assistem, qual a importância do Sintex e da FENTEC, Sintex, Sindicato dos Técnicos e Federação Nacional dos Técnicos, para esta categoria que representa. Qual a importância? É de grande importância, porque hoje é uma entidade que representa exclusivamente os profissionais de nível técnico. E esses nossos sindicatos, essa nossa federação, que conhece o problema de cada um desses profissionais, quer junto às empresas, quer como trabalhador autônomo, exercendo sua atividade, sendo responsável pelos seus projetos, e muitas vezes eles dependem das nossas entidades sindicais porque o sistema CONFECREA não cumpre a nossa legislação e os nossos sindicatos estão sempre abertos para entrar com as ações judiciais, reivindicando as atribuições legais, né? Hoje, no Brasil, nós vamos ter por volta de 300, 400 ações judiciais contra o sistema CONFECREA e somos vitoriosos em 99% desses processos. Então, as nossas entidades técnicas, de sindicatos de técnicos, são de suma importância para cada um dos profissionais. Os técnicos que nos ouvem, os familiares que nos ouvem, se não conhecem, procure conhecer os Sintecs do seu estado. Vai ver a importância que dá para esse profissional e o trabalho que é desenvolvido para esse profissional. Presidente, também gostaria que o senhor deixasse seu comentário, já que estamos encerrando a nossa entrevista, porque estamos em setembro, e é um mês comemorativo a esses profissionais tão importantes para o nosso país, que é o Dia Nacional dos Técnicos. Deixe a sua mensagem para que a gente possa, na sequência, darmos um encerrar do nosso programa. Muito bem, foi bem lembrado pelo nosso entrevistador. Mês de setembro, 23 de setembro, nós escolhemos para ser o dia do técnico, porque 23 de setembro de 1909, que o então presidente da República, Nilo Peçanha, implantou as primeiras escolas técnicas do país. Então nós estaremos comemorando, dia 23 de setembro, o Dia Nacional do Profissional de Nível Técnico. E muitos estados têm a data específica também do Dia do Técnico Estadual. E isso é bastante importante, essa data comemorativa, e queremos aproveitar a oportunidade para parabenizar essa grande categoria que nós temos orgulho de representar nesse cenário nacional. Muito obrigado e esperamos poder estar colaborando muitas outras vezes no seu programa. Ok, eu também não poderia deixar de estender aquele abraço caloroso a toda a família técnica de nosso estado e de nosso Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado pela sua entrevista e até um próximo programa, assim se Deus quiser. Um grande abraço, irmãos.